Tem que ter um plano bem feito, tem que ter uma estratégia, tem que ter um sentido, tem que ter as ferramentas adequadas para fazer, tem que ter a vontade de fazer, tem que ter o time certo para fazer, tem uma série de coisas. Você falou perfeitamente. Entendeu? Tem que ter estratégia. Você já tem a sua estratégia de marketing desenvolvida. Como é que você vai prospectar? Como é que vai vender? Quem é o seu público-alvo? Então são 1000 perguntas a serem feitas para você começar a desenvolver o seu negócio. Isso vai fazer com que você abra ou não. Não é você abrir para depois fechar, que é o que acontece. Você vê empresas aí com 6 meses que abre e fecha, pô. O número do Brasil é de que 80% das empresas morrem nos 2 primeiros anos, né? Até 5 anos. 80% é até 5 anos. Até 5 anos. Em 2 primeiros anos é um pouco mais baixo. Mas assim é alto, ainda assim. Altíssimo, ainda assim acho é que altíssimo. é 60 e pouco, 70%. Então você imagina que de cada 10 empresas que abrem, 7 morrem nos 2 primeiros anos. E quando você vai ver, na maioria dos casos. Até os 5, né? E quando você vai ver, a maioria dos casos, a razão é exatamente essa. É a falta de planejamento, é a coisa lúdica para abrir o negócio, é uma coisa meio fantasiosa, do tipo, eu tenho dinheiro, eu vou botar, Deus vai me abençoar. E aí o cara começa a negligenciar aquilo que é básico para fazer. Isso é um dado do Sebrae, sobre o que você falou agora aí. Essa questão da mortalidade das empresas em até 2 e 5 anos, a má gestão, ela é o principal fator, um dado do Sebrae. E assim, imagina o seguinte, o cara tem 20 mil reais e ele quer abrir um negócio que custa 10. Então na cabeça dele ele fala assim, eu vou abrir com 10 e eu tenho mais 10. Só que ele não considera que ele vai ter um custo X por mês, que vezes 12 pode ser mais do que aqueles 10 que ele tem. Ele faz a conta como se tudo fosse funcionar, então ele não conta que no primeiro mês ele pode ter público 0, no segundo mês ele pode ter público 0. Tem que estar na estratégia, tem que estar no planejamento, ele tem que entender. Projeto, claro. E na maioria das vezes o empreendedorismo no Brasil ele é mais motivado pelo sonho do que pela técnica. Então, só com a vontade de empreender, o cara vai rápido, mas não vai longe. Ele precisa ter a vontade de empreender junto com a técnica, porque aí ele começa a fazer sentido. Se eu sei que o primeiro ano vai ser um primeiro ano de plantação, para que o segundo seja de colheita, eu tenho um sofrimento 0 no primeiro ano. Porque eu sei que eu não vou ter, eu me planejei para aquilo. Se eu me planejar para 6 meses e a partir do 6º mês eu não tiver resultado, aquilo começa a doer em mim. Então, é importante que a pessoa pense o que ela vai ter no longo prazo. A gente falava na última conversa que a gente teve que o pensamento de planejamento de sucesso ele precisa ser de 2 a 5 anos. E o brasileiro não é treinado para ter um planejamento de 2 a 5 anos porque ele quer urgente, ele quer agora. Ele investiu 20. Por que o cara... qual é o sentimento que a gente tem que tabula isso? É assim, ó. O cara, ele empreende, ele monta um negócio, mas ele semanalmente joga na loteria. Porque ele fica na expectativa o tempo inteiro de ficar milionário da noite pro dia. Por mais que ele trabalhe, por mais que ele faça, como é que eu vou dizer, que ele se empenhe naquele projeto, ele sempre tem a esperança, e o brasileiro sempre diz isso, quando eu ganhar na loteria eu vou dar um chute na bunda do meu patrão, eu nunca mais vou trabalhar, é essa a conversa. Então o empreendedorismo, ele está muito ligado a resultado financeiro, e aí quando o cara não tem um resultado financeiro, ele dá um pé na bunda do empreendedorismo, sacou?